Logo no início do Frente a Frente, há quase 4 anos atrás, nós fizemos uma entrevista com o Nicomedes. Nicomedes Teixeira, grande beck do Casimiro, dos bons tempos do Casimiro, profissional, e conversamos com ele sobre futebol. Hoje nós vamos voltar a entrevistar o Nicomedes, mas o assunto é diferente. Ele vai lançar um livro, daqui a poucos dias nós vamos conversar sobre isso, e ele vai convidar a toda Montes Claros para participar desse lançamento, e nós vamos conversar com ele sobre essa carreira dele de escritor, porque jogador de futebol ser escritor é meio difícil. E eu que acompanhei muito o Casimiro naqueles tempos que o Nicomedes jogava, eu via a diferença dele para os outros jogadores. Ele, enquanto ele estava lendo, os outros jogadores estavam jogando sinuca, jogando baralho. Então, essa tendência dele para a literatura vem de muito tempo. Tanto que depois ele veio ser professor de português. Ô, Nicó, você era bem diferente dos outros jogadores, né? Você tinha essa tendência literária desde cedo, né? Sim. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, meu pai chegou lá em casa com uma coleção de Érico Veríssimo. E minha mãe, dentro daquele espírito prático das mulheres, falou: para que isso? Nós estamos passando dificuldade. Não é para jogar fora. Toma, Nicó, é sua. E eu comecei a ler Érico Veríssimo com essa idade. Com os 12, 13 anos, eu já tinha lido a coleção toda. Como que era a minha vida de infância para pré-adolescência? Escola de manhã, depois do almoço, deitava e ia ler. Então eu li os grandes escritores, José de Alencar, Érico Veríssimo. Eu até acho que o Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento dele, para mim é a maior obra da literatura brasileira. Fala-se muito em Machado de Assis até tem grandes livros, mas para mim O Tempo e o Vento é o maior de todos. Eu li O Tempo e o Vento quando eu tinha meus... Porque quando o Érico Veríssimo lançou O Tempo e o Vento, eram dois... Eram a parte de O Continente e O Retrato. O Arquipélago ele lançou depois que seria para completar a trilogia. Eu reli, quando eu fiz 40 anos, eu reli e lembrava de passagens. Eu li isso aqui quando eu estava em férias em Maria da Cruz. Meu pai morou lá um tempo. Então me recordou e quando eu terminei de ler, me deu uma nostalgia que eu pensei assim, nunca mais eu vou ler isso. Mas se eu li aos 40 anos, já está chegando perto de eu ler de novo, de reler O Tempo e o Vento. Outro autor também, assim, que principalmente para adolescente, autor brasileiro que eu achava muito bom e que eu acho que você deve ter lido, é José de Alencar, né? José de Alencar, eu li quase tudo dele. Eu, como professor de português e de literatura... Isso eu queria te perguntar, como é que você, jogador de futebol e bancário, acabou sendo professor? É vocação mesmo? Jorge, mais ou menos em 1970, eu era bancário e queria fazer um curso superior. A minha ideia, a princípio, era fazer medicina, mas como eu trabalhava no banco, medicina ia tomar o dia inteiro, eu não pude fazer. Aí eu escolhi letras. Não foi assim nada de, como se diz, influenciado por ninguém, não. Eu falei, eu vou fazer letras. E comecei, gostei do curso. E eu vi como que Deus escreve certo por linhas tortas. Aqueles livros que eu li no meu tempo de menino, de adolescente, me serviram demais para as minhas aulas de literatura. Então, quando eu fui dar aula de literatura, eu já tinha lido José de Alencar, já tinha lido Machado de Assis e diversos outros escritores. Gosto demais de Jorge Amado. Já li tudo de Jorge Amado praticamente. Então, eu tenho essa tendência literária, talvez seja uma coisa inata, e desde criança eu tinha o hábito de ler. Seu pai lia muito? Porque... Não. Eu, por exemplo, aprendi a ler desde cedo, porque meu pai era escritor também, nem lia muito, então lá em casa todo mundo foi muito incentivado a ler. Quer dizer que essa vocação sua para a leitura não veio do seu pai, não? Do meu pai, não. E minha mãe também leu muito pouco. É uma coisa que veio, talvez, comigo mesmo. Eu morei muito tempo com um tio, irmão gêmeo de meu pai,
E ele gostava muito de ler. Mas aí não quer dizer que ele tenha me influenciado, porque nessa época eu já lia normalmente. Eu falei para você a passagem de um dia meu, aos 12, 13, 14 anos. Eu ia para a escola normal, de manhã, tinha minhas aulas. Depois do almoço eu deitava e ia ler, até 4, Você foi 4 aluno... e pouco, aí eu levantava para jogar minhas peladas. Você foi aluno do professor Márcio de Aguiar? Fui, Márcio de Aguiar. Porque Márcio, ele foi meu professor também. Ele era um professor de português que estimulava muito os alunos, os alunos dele a lerem. Aquela fase da escola normal com o professor Márcio, o professor Zé Amâncio, professor de latim, João Luiz de Almeida, filho... Matemática, Pedro Santana, História. Eu gostava demais de história também. Então eu acho que eu tinha... Quer dizer, a vida me encaminhou para esse caminho de forma natural. Você foi professor depois. O ensino naquela época que você estudou, que eu estudei na década de 60, o ensino público, era um ensino muito bom, né? Muito bom. Muito bom, e eu parei, eu estou agora praticamente sem fazer nada. Aposentado. Com 2 aposentadorias, não estou fazendo nada. Mas no final já, eu sentia que o ensino, parece que à medida que o tempo vai passando, vai piorando. Os alunos, se encontra poucos alunos interessados como se diz, em estudar mesmo, mas a coisa facilitou de tal maneira que tempos atrás, quando a gente ameaçava até o aluno, talvez eu não devesse usar essa palavra, mas falava, olha, você não estuda, você não vai passar no vestibular. Vai tomar bomba. Agora as faculdades têm mais vaga do que pretendentes, ninguém fala mais que não vai passar no vestibular, porque vai. Talvez não passe nesses cursos mais disputados e tudo mais, mas sempre tem uma vaga para uma área qualquer que não seja tão disputada, né? Mas o ensino caiu muito. Tanto que, nos últimos tempos, quando a gente tinha um aluno, uma aluna que sobressaía, era bom. Eu gosto hoje de encontrar com meus alunos na rua, e eles me abraçam e... Estou fazendo faculdade, estou formada, e eu vejo ali um pouco de contribuição minha, né? Tantas placas que eu recebi dos meus alunos em final de ano, e quando eu parei também, agradecimento. Uma das minhas crônicas do livro que eu vou lançar, eu falo justamente sobre isso, que mais do que professor eu procurava ser amigo, às vezes até confidente, e pela experiência de vida, conselheiro. Quantos alunos me procuraram, o que você acha que eu devo fazer? Estou passando dificuldade em casa, eu tenho problema com meu pai, eu tenho problema com minha mãe. E eu tinha que, quer dizer, pela minha experiência, tinha que dar o meu conselho. Então, mais do que professor, eu procurava ser um amigo da turma. Você foi talvez um dos maiores jogadores de futebol de Montes Claros. Daquela turma sua, quando você jogou profissional, eu acho que tinha tendência assim também para leitura, para educação. Eu acho que era só o Jomar, né? O Jomar tinha, o Felipe já mostrava uma... O Felipe era jornalista, era diferente. Talvez Elton, não sei. Pouca gente realmente. É porque eu me lembro, eu viajei algumas vezes com você pelo Cassimiro, como repórter esportivo do Diário naquela época, e algumas vezes como diretor do Cassimiro, que na gestão de Aristóteles eu era diretor de futebol do Cassimiro. Eu lembro de viagens nossas a Muriaé, jogar com o Nacional, perdemos lá de 2-0, com o Flamengo Varginha, empatamos 2-2. E a recordação que eu tenho de alguém com um livro na mão lendo era só você. Os outros era jogando sinuca, jogando baralho. Mas no futebol hoje, você fala de futebol profissional mais elevado, quem quem sobressaiu nessa área de leitura e tudo Tostão. mais? O Tostão, o Raí, pouca gente. Você não ouve falar em muita gente que é chegada a isso,
a escrever alguma coisa. Não foi só aqui, restrito só a Montes Claros, não. Eu acho que, de maneira geral, o jogador de futebol não tem muita ligação com a... E devia ter, né? Pelo tempo que passa concentrado. Exatamente. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial nosso, voltamos logo em seguida. E no próximo bloco nós vamos conversar com o Nicomedes sobre o livro que ele vai lançar agora daqui a 15 dias. Espera um instantinho.